História, cidadania, passado e presente. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa cidadania, o respeito à diversidade e à pluralidade cultural. E o que é diversidade? É ser diferente, várias coisas diferentes, né? Uma variedade. E aqui no Brasil, nós temos. O Brasil é um país extenso territorialmente, dividido em 26 estados e o Distrito Federal, onde cada local tem suas culturas, suas comidas, suas músicas, suas danças, sua maneira de ser, vestir e religiosidade. Aqui destacamos 3 pontos, três festas em 3 cidades diferentes, uma no norte, uma no sul e uma no nordeste, certo? A primeira acontece no norte do país, que é a festa do boi garantido. Vejam como a maneira deles se vestirem é bem coloridas, bem organizados, né? Fazendo o duelo dos bois, né? Que é o garantido e o caprichoso. Temos a festa de farroupilhas, né? Festas gaúchas que acontecem no Rio Grande do Sul. Né? A maneira de se vestir é diferente, os passos são diferentes, as danças são diferentes. Tudo isso tem influência europeia, principalmente dos portugueses e espanhóis e alemães. E o carnaval de rua, né? Muito comum no nosso Nordeste, bem colorido, o povo na rua, os blocos, os bonecos. E fazemos também uma ressalta no Ceará, né? O que é comum no Ceará? Que festa é comum no nosso estado, nas nossas cidades, e que atualmente é considerado um patrimônio imaterial? Vamos ver se vocês acertaram. É o nosso São João. Pode ser ele o São João Matuto, o São João do Salão, com passos marcados, roupas bem coloridas e bem animadas. Mas é nossa cultura. E o mais famoso São João é o São João de Maracanaú. Temos também algumas danças típicas, como o carimbó, muito conhecido no Pará. Tem influência negra, indígena e portuguesa. E temos também o fandango caiçara. Caiçara, para quem não sabe, refere-se àquela população que mora no litoral, aquelas pessoas que vivem em vilas próximas à praia. Então, como o próprio nome já diz, caiçara é sinal que ocorre na praia, pegando o litoral sul do estado de São Paulo até o litoral norte do estado do Paraná. E vocês já ouviram falar em antropologia? A antropologia nada mais é a ciência que estuda as culturas dos seres humanos, de seus vários aspectos, englobando desde a sua origem, né, desde do homem, se entende por homem, da pré-história, aquela cultura pré-histórica até os dias atuais. E temos o etnocentrismo, que é a nossa visão do mundo com as nossas características, de quem considera o seu grupo étnico mais importante do que o outro, né? E a gente sabe que não é assim. Somos todos iguais e devemos respeitar a cultura e a visão de cada pessoa sobre o mundo, sobre o que elas pensam. A cidadania, conquistas de povos, né? Dos povos. A gente inicia essa cidadania falando sobre um conflito militar ocorrido entre 1939 a 1945, onde a humanidade viveu a mais terrível guerra de sua história, a Segunda Guerra Mundial. Nenhum conflito antes deste matou tanta gente em tão pouco tempo. Foram muitas pessoas convocadas, militares, homens em campos de batalha, mulheres que ficavam lá para fazer comidas e muitas vezes até lutavam, né? Até iam para o campo de batalha quando convocadas, mas geralmente eram homens. Mobilizou mais de 100 milhões de militares e matou mais de 40 milhões de pessoas, entre militares e civis de todo o mundo, pois foi uma guerra que colocou todos os países em alertas, pois estavam convocando todos os militares.
Então, quando passou a guerra, as Nações Unidas, que é uma organização intergovernamental, ou seja, envolve vários países, foi criada para promover uma cooperação internacional, com a intenção de impedir outros conflitos, igual àquela guerra que houve. Com as Nações Unidas, com a criação das Nações Unidas, alguns anos após, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde representantes de vários países se reuniram na ONU e escreveram esse importante documento, onde defendia os direitos das pessoas, principalmente que não houvessem mais guerras e que ninguém mais fosse maltratado ou perseguido por sua cor, religião ou opinião política. Dela podemos destacar 3 artigos. Todos os seres humanos, no artigo 1, todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos, dotados de razão e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, liberdade e segurança. E artigo 5º. Ninguém será submetido a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Mesmo a Segunda Guerra Mundial tendo acabado, ainda houve conflito entre países não tão grandiosos quanto esta guerra. Mas mesmo assim, haviam conflitos internos e externos. Então, a ONU resolveu, junto com os governantes, que ali faziam parte, criar a Declaração dos Direitos das Crianças, que é universal para todo mundo. E ela tinha 10 princípios. O primeiro, que toda criança, sem distinção de raça, cor, sexo, religião ou condição social, terão os mesmos direitos resguardados. Segundo princípio, que toda criança deve ter a oportunidade de se desenvolver mentalmente, moralmente e espiritualmente. Terceiro princípio, toda criança tem direito a um nome, sobrenome e uma nacionalidade. Quarto princípio, toda criança tem direito à saúde, alimentação, recreação e assistência técnica. Quinto princípio, toda criança, independente de limitações físicas e mental ou social, tem direito ao tratamento, à educação e cuidados especiais. E muitas vezes não vemos isso, né? Vemos muito a exclusão de pessoas com deficiência ainda da escola, das brincadeiras. E isso não pode. Nós temos que incluí-las em nosso cotidiano. Sexto princípio. Toda criança tem direito a receber amor, compreensão, afeto e segurança. Sétimo princípio. Toda criança tem direito a receber educação gratuita e a oportunidade para brincar e se divertir. Oitavo princípio. Atendimento médico emergencial. Dentre eles, os primeiros socorros. É direito da criança. Tanto é que quando você chega em um hospital, toda criança tem direito à prioridade, se estiver gravemente ferido ou com uma doença muito séria. Nono princípio, toda criança tem direito à proteção contra quaisquer formas de negligência, abandono, crueldade, exploração e não deve trabalhar. E por fim, toda criança tem direito a um ambiente de compreensão, tolerância, amizade entre pessoas, povos, um ambiente de paz e fraternidade, né? Ainda vemos muito hoje em dia, muitas crianças que são racistas, que praticam bullying, e tudo isso vem de casa, né? Vem do berço, né? Às vezes vê a mãe, ou o pai, ou a avó, que faz isso também. A gente sabe que isso não é certo, né?
Então, nós devemos ensinar as nossas crianças que devemos respeitar o próximo, respeitar o coleguinha, respeitar os mais velhos, certo? E, por fim, cidadania, a conquista de um povo brasileiro. Podemos citar os difíceis tempos da ditadura militar, ou regime militar, assim chamado, que durou no Brasil de 1964 a 1985, que vivia sob os comandos dos militares, né? Quem assumia a presidência eram os militares, e não eram eleitos por votos diretos, assim como fazemos hoje em dia. Depois de tantos anos de luta e protestos, vieram as diretas já, que foi um movimento civil, ou seja, a população reivindicava por eleições presidenciais diretas, assim como ocorre hoje em dia. A possibilidade de eleições diretas para a presidência da República se concretizaria com a votação da proposta de emenda constitucional Dante de Oliveira pelo Congresso. E só então, após a queda da ditadura, após as diretas já, veio a Constituição Federal de 1988. Vocês lembram que no comecinho do vídeo a gente falou sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Pois bem, aquela declaração, ela serve de base para as constituições dos países. E não foi diferente aqui no Brasil. A Constituição brasileira, ela defende e assegura muitas coisas a nós, brasileiros. Dentre elas, uma forma de governar como a República Presidencialista, as eleições diretas para presidente, governantes e prefeitos, o voto obrigatório para os maiores de 18 anos até 70 anos e facultativo para os jovens de 16 e 17 anos ou maiores de 70 anos, os direitos dos povos indígenas, e os crimes de racismo passaram a ser punidos com prisão, certo? E defende também os nossos direitos trabalhistas, os votos das mulheres. Tudo isso, todas as nossas leis, é regida pela Constituição brasileira. Não muito diferente, também temos o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim como tem os direitos universais da criança, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já fazem 30 anos que está em vigor, que é o ECA. Nele, defende o direito da criança à vida, à saúde, à educação, à família, à liberdade, a uma convivência familiar e social. E também os deveres, né? Que não só de direito temos, mas também as crianças também têm deveres. O dever de estudar, de respeitar o próximo, respeitar o professor, fazer suas atividades. Então, em 1990 foi criado o ECA. E em 2003 tivemos uma vitória, a criação do Estatuto do Idoso, onde assegura o idoso a receber gratuitamente saúde, o transporte público, a prioridade em atendimento, o direito a acesso à cultura com descontos, né? É crime abandonar idosos em casas de repouso, em hospitais. É crime deixar idosos sem se alimentar. Os maus tratos aos idosos também é crimes, né? Pode ser punido com uma reclusão de 6 meses a 1 ano. Então, assim, vamos cuidar do próximo, vamos cuidar da nossa família, cuidar dos nossos avós, cuidar de todos nós, certo? Porque tudo isso, tudo que a gente vive, são regidos por leis. Então, essa foi uma breve revisãozinha de história. E todo esse conteúdo está presente na página da unidade 2 de História, na página 52 a 93. Estudem, tenham foco, coragem
e disciplina, que tudo vai dar certo.